Fala galera, vamos dar continuidade às aulas gravadas. Vamos falar um pouco de geometria, um dos assuntos que tem muita base para que você consiga desenvolver na geometria, que é a parte de polígonos, beleza? Então, vamos nessa. Quando você começa a trabalhar com polígonos, quando é que você gera um polígono? Imagina que você tem uma figura, uma linha. Se eu tiver uma linha desse jeito e uma linha desse outro jeito, qual a grande diferença entre as duas? A diferença entre as duas é que essa outra linha é uma linha formada por vários ângulos. Apesar das duas serem abertas, essa linha formada por vários ângulos, a da direita, é uma linha chamada linha poli, vários. Gono vem do latim, significa ângulo, é uma linha poligonal. Quando essa linha poligonal é fechada, aí você gera uma figura determinada, polígono. Então, dentre os polígonos que nós vamos estudar, existem dois tipos básicos. Esse, que eu vou botar aqui, ó, figura 2, e esse outro, por exemplo, figura 3. Qual a diferença entre eles, por exemplo? A diferença entre eles é que a primeira figura é uma região chamada região de que tipo? É uma região chamada côncava. Lembrando que essa região 2 é chamada de côncava. Quando é que é uma região chamada de côncava? Quando eu puder ligar dois pontos dentro da região, e se por alguma situação eu puder ligar esses dois pontos e o segmento passar por fora, essa região é chamada de côncava. Caso isso não ocorra, como na figura 3, quaisquer dois pontos que eu ligue, o segmento vai ficar interno, então essa região é convexa. Beleza? Então esse polígono é um polígono convexo. E esse outro aqui é um polígono côncavo. O fruto do nosso estudo é justamente nos polígonos convexos, beleza? Então vamos trabalhar seus elementos e assim vai. Quando você começa a pegar os polígonos aqui, o que é que você começa a observar? Então essas pontas são chamadas de vértices. É um vértice. Quando eu ligo dois vértices consecutivos, eu determino uma coisa chamada de lado. Esse lado também é bem conhecido como aresta. Para cada vértice, você para analisar, existe um ângulo pendurado nele. Veja aqui como esse ângulo está dentro. Eu vou chamar isso aqui de ângulo interno, tá bom? Então esse aqui vai ser ângulo interno. Esse aqui é um outro ângulo interno. Já esse outro ângulo aqui que eu estou pintando de, deixa eu ver, de rosa, ele está fora do polígono. Entendeu? Um ângulo externo. Para ser chamado de ângulo externo, não basta estar fora. Além dele estar fora, ele conjuntamente com seu vizinho interno, observa que os dois juntos formam quantos graus? Somados vai dar 180 graus, ou seja, eles são o quê? Suplementares. Então, um ângulo externo, um ângulo, apesar de estar fora, pode ser que ele seja considerado externo ou não. Quando é que ele vai ser considerado externo? Quando além dele estar fora, ele com seu vizinho interno, a soma de 180 graus. Ou seja, são ângulos de que tipo? Suplementares. Beleza? Já esse outro aqui, se você parar para observar, ó, qual que? Esse outro, que eu vou pintar aqui, sei lá. Esse outro eu vou pintar numa cor aqui, amarelo. Esse ângulo amarelo mais o azul, ele forma um 180 graus? Não. Então esse ângulo não pode ser chamado de externo. E se ele não é chamado de ângulo externo, ele é chamado de quê, Kenji? É um ângulo exterior. Um ângulo exterior, mas não externo. Para ser externo tem que atender as duas condições. Tem que estar fora e ele conjuntamente com o seu vizinho interno, a soma tem que dar 180 graus. Quando eu pego dois vértices não consecutivos e ligo, a gente está obtendo esse segmento aqui, ó. Vou pintar aqui. É uma diagonal. Então,
Primeira coisa que você tem que guardar. A quantidade de vértices é a mesma da quantidade de ângulos internos, porque cada vértice tem um ângulo interno pendurado. A quantidade de ângulos internos e vértices é a mesma da quantidade de lados. Então, saber a quantidade de lados é saber a quantidade de vértices. E saber a quantidade de lados gera uma coisa no polígono que é chamado nome do polígono. Beleza? Então, quando você tem 3 lados, é chamado de triângulo ou trilátero, como a gente pulou aqui agora. Já eu volto. Quando a gente tem 4 lados, é chamado de quadrângulo ou quadrilátero. Quando a gente tem 5 lados, é chamado de pentágono. Com 6, o pessoal chama de hexágono. Tem professores que pronunciam hexágono. 7 é um heptágono. 8 um octógono. 9, muita gente conhece como eneágono. E poucos conhecem como nonágono. Pode ser nonágono também, tá bom? 10, decágono. 11, um decágono. 12, dodecágono ou duodecágono. 13, tem nome, pode se chamar de tridecágono, mas os matemáticos tradicionais do 12 pula para o 15. Chama logo pentadecágono. Mas tem gente que chama de 13 lados de tridecágono, 14 lados de tetradecágono e 15 lados pentadecágono. Eu faço tradicionalmente, que uso a corrente da maioria dos tradicionais. Então, do 12, que é o dodecágono ou duodecágono, eu pulo para o 15, que é o pentadecágono. E do 15 eu pulo para o 20, que seria justamente o icoságono. Que a gente tem polígono de quantos lados eu queira. Quantos lados você quiser, tem polígonos, tá certo? Então, como é que se chama o polígono de 1000 lados? A gente diz simplesmente que é um polígono de 1000 lados. A gente não vai ficar nomeando, porque daqui a pouco você vai ficar, ao invés de estudar matemática, só está estudando nomes, tá bom? Voltando, falamos o que são vértices, falamos o que são lados, ângulos internos, ângulos externos, perímetro. Perímetro, na etimologia da palavra, significa medida do entorno. O perímetro, na verdade, é a soma das medidas do contorno de qualquer polígono, tá bom? E é geralmente simbolizado por 2P. Uma das justificativas que você simboliza por 2P, porque antigamente existiam muitas fórmulas, ainda existem muitas fórmulas envolvendo semiperímetro. Então, se eu chamo o perímetro de 2P, o perímetro vai ser chamado de P. E fica mais fácil decorar ou memorizar as fórmulas com P, ao invés de usar P sobre 2. Beleza? E a diagonal é quando você liga 2 vértices não consecutivos do polígono. Feito isso, analisado, e é importante que você guarde justamente os nomes do polígono, porque não vai cair uma questão perguntando o que é um dodecágono, tá certo? Vai cair uma questão falando sobre o dodecágono. Implicitamente você tem que saber que o dodecágono é um polígono que tem 12 lados, consequentemente 12 ângulos e 12 vértices. Beleza? Uma das coisas bem relevantes que nós trataremos aqui é a soma dos ângulos internos. Então isso aqui é uma ferramenta que você começa a expandir e trabalha com várias coisas, inclusive aplicações na física também. Então, na soma dos ângulos internos, a gente vai estudar um padrão. Observa, já sabemos aqui que quando nós temos um triângulo, nós provamos isso aqui em sala, que pode ser chamado de triângulo ou trilátero. Vimos que a soma desses ângulos internos em graus ou vai ser 180 graus, ou em radianos, que é equivalente em radianos, pi radianos. Lembra disso? Já se for um quadrilátero, eu posso dividir em 2 triângulos, ó, como está na figura aqui. Nesse quadrilátero, destacado aqui, ó, com contorno em amarelo. Eu posso subdividir em 2 triângulos. Além de subdividir em 2 triângulos, observa que qualquer ângulo desse triângulo da direita, mais qualquer ângulo desse triângulo da esquerda, se eu juntar todos esses pedaços azuis, mais todos os vermelhos, vai dar todos os ângulos do meu quadrilátero. Então a soma dos ângulos internos do quadrilátero seria a soma de todos os azuis e todos os vermelhos. Como a soma de todos esses azuis equivale à soma dos ângulos internos de um triângulo, que dá 180 graus, e o do vermelho também, então a do quadrilátero serão 2 triângulos. Ou seja, a soma dos ângulos internos do quadrilátero vai ser 2 vezes 180, ou
360 graus. Já quando eu trato do pentágono, eu consigo dividir esse cara não somente em 2 triângulos, e sim em 3. Tem gente que está argumentando, eu consigo em mais, tudo bem. Até a gente consegue em mais. Mas eu consigo dividir em 3 triângulos de tal maneira que qualquer ângulo interno do triângulo ou vai ser um ângulo interno do pentágono ou um pedaço de ângulo do pentágono. E se eu somar todos os ângulos verdes, mais os vermelhos, mais os azuis, vai equivaler a todos os ângulos do pentágono. Como todos os verdes juntos, somados dá 180 graus, os vermelhos 180 e os azuis 180, eu poderia dizer que do pentágono vale 3 vezes 180, como está escrito aí. Quem no hexágono, observa que o hexágono eu consigo fazer a mesma coisa. Eu consigo subdividir em vários triângulos, de tal maneira que qualquer ângulo interno de um dos triângulos ou vai ser ângulo interno do pentágono, do hexágono, ou vai ser um pedaço de ângulo. E quando eu juntar todos esses ângulos, que são os azuis, os pretos, os vermelhos e os verdes, vai dar os ângulos internos do meu hexágono. Como cada conjunto desse, de preto, verde, vermelho e azul, dá 180 graus, então o hexágono, a soma dos seus ângulos internos, vai dar 4 vezes 180. Ô Kenji, é sempre uma quantidade vezes 180? Sempre uma quantidade vezes 180. E o que é importante nisso? Se você analisar ainda mais, essa quantidade que multiplica 180, pessoal, observa, é sempre 2 lados, é sempre 2 a menos que o número de lados. Ó. Essa é a quantidade que multiplica 180. Então, se eu tivesse um políneo de 10 lados, a soma dos seus ângulos internos seria 10 menos 2, ou seja, 8 vezes 180. Então, se eu tenho um políneo de n lados, a quantidade de ângulos, a soma dos seus ângulos internos vai ser n menos 2 vezes 180 graus. Vai ser sempre a quantidade de lados, tirando 2 vezes 180. Uma coisa muito importante que poucas pessoas sabem, e você vai saber disso, que a soma dos ângulos internos serve para polígonos convexos e côncavos. Por exemplo, se eu tivesse essa seta aqui, galera, seria um polígono com quantos lados? Vamos lá, contar comigo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Seria um heptágono. Com isso, ele teria 7 ângulos internos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E a soma dos ângulos internos também vale para esse tipo de polígono. Então, a soma desses caras seriam, como tem 7 lados, seria jogar nessa fórmula aqui, ó. Seria 7 menos 2 vezes 180. Ou seja, a soma desses ângulos seria 7 menos 2 dá 5 vezes 180 graus. Vai me dar 900 graus. Seria a soma dos ângulos internos desse heptágono. Isso é importante você ficar ligado. Beleza? Então, dando continuidade a isso aí, logo na sequência, falaremos da soma dos ângulos externos, falaremos dos polígonos regulares e faremos algumas aplicações também. Então, dá uma olhada e voltamos já.